Oi, eu sou a Letícia Tomás e esse é o Rindo Sozinha. E como esse podcast só traz pautas muito relevantes, eu quero falar sobre uma coisa muito séria que vem acontecendo comigo. Eu não sei se é um fenômeno social, eu não sei se é um movimento cultural, eu não sei se meu algoritmo simplesmente decidiu brincar comigo, mas o meu TikTok e o meu Instagram voltaram a ter homem. Sim, homem. Mas calma, que não é homem no sentido biológico. É homem no sentido personagem, sabe. Porque a internet ela funciona meio que assim, né, ela pega um arquétipo, um tipo de pessoa, uma estética, e aí decide: "Bom, é isso que vocês vão ver e desejar pelos próximos 8 meses". É igual à moda. Um ano a calça é skinny, e aí depois todo mundo decide que a skinny é horrível e que o certo agora é a calça enorme que parece que você roubou do seu pai. Depois passam 2 anos, a skinny volta e quem jogou todas aquelas calças fora fica com cara de palhaça. Com o homem é exatamente a mesma coisa. A internet também tem tendências masculinas. Eu lembro que na época do Tumblr, sei lá, 2013, 14, o homem ideal era barba grande, camisa xadrez, machado e uma habilidade muito específica de falar sobre cerveja artesanal. Provavelmente nunca se vendeu tanta cerveja IPA quanto naquela época. O homem precisava parecer que conseguia construir uma mesa de madeira, mesmo que na prática só o Rodrigo Hilbert soubesse fazer isso, sabe. E aí depois veio o homem da trilha, o homem aventureiro, o homem que, sei lá, só tinha uma mochila nas costas, numa foto no topo de uma montanha. Veio o homem empreendedor, o homem alternativo, o sad boy, o skatista, enfim, para todos os gostos. E eu acho muito engraçado, porque a internet vende masculinidade como vende tendência de decoração. Você nunca sabe qual vai ser o conceito do mês. O homem ideal pode estar levantando peso ou fazendo crochê. Pode estar numa academia às 6 da manhã ou fazendo vídeo falando sobre como a infância dele influenciou a relação dele com intimidade. E eu não estou fazendo uma crítica, não, tá? Inclusive, alguns desses homens eram ótimos. Alguns poucos, mas ótimos. E é engraçado perceber como a internet transforma tudo num grande personagem. Tem sempre uma sala imaginária de pessoas decidindo: "Gente, eu acho que agora precisamos que a tendência seja o homem com mullet". E aí pronto, do nada, todo mundo tem mullet. De repente, todo mundo tá igual. E eu percebi que alguma coisa tinha mudado, porque nas últimas semanas, meu algoritmo abandonou completamente o homem alternativo. Simplesmente foi embora. Cadê o menino da calça cargo? Cadê o cara que fotografava café em película? Sumiu. Agora, para mim, só atleta, só jogador de futebol, só jogador de hóquei, o elenco inteiro de off-campus. E eu fiquei pensando: será que a testosterona voltou? Mas calma, eu não estou falando literalmente de hormônio. Eu estou falando do arquétipo, da estética, da energia. É igual quando a internet anuncia, ai, a volta da Messy Girl. Gente, a Messy Girl nunca foi embora. Ela só parou de fazer conteúdo, ou então talvez estava um pouco mais em baixa e as pessoas não perceberam. Porque essa é a grande habilidade da internet. Ela pega uma coisa, transforma aquilo em identidade, explora até cansar, e aí depois joga fora para poder procurar outra. Só que dessa vez eu achei curioso, porque fazia muito tempo que eu não via esse tipo de homem dominar tanto. Começou a Copa e durante o mês inteiro não existia outra coisa. Você abriu o Instagram, jogador. Abriu o TikTok, jogador. Abriu o Twitter, uma thread. Os 25 jogadores mais bonitos da Copa. Ranking dos melhores sorrisos. Jogadores que poderiam destruir a sua vida. A internet virou um grande RH de testosterona. E eu não estou reclamando, não, pelo contrário, tá? Só que isso me fez começar a reparar em uma coisa: não é só sobre beleza. Porque o homem bonito, ele sempre existiu. O que me chamou a atenção era outra coisa. Era a postura, a disciplina, a competitividade, a confiança, a rotina. É uma energia completamente diferente daquela que a internet tinha passado os últimos anos vendendo. Porque vamos combinar, por muito tempo, esse tipo de homem que estava sendo vendido online era o oposto. Era um homem bonito, mas que parecia sempre prestes a te pedir desculpa por existir, sabe.
Era um homenzinho com câmera analógica na mão, uma playlist triste, uma habilidade impressionante de transformar qualquer conversa em uma análise sobre si mesmo. Era o homem que falava sobre linguagem de amor, sobre vulnerabilidade. E nada contra, inclusive eu acho maravilhoso um homem que sabe conversar sobre sentimentos. Mas, em algum momento, parecia que a academia tinha fechado, se é que vocês me entendem. Parecia que ninguém mais estava fazendo um supino, levantando uns pesos. Parecia que o maior esforço físico da internet estava sendo em abrir uma embalagem de matcha. E aí, de repente, aparece um cara que consegue correr 90 minutos, que acorda cedo, que treina desde criança, que compete, que tem uma coxa mais grossa que minha autoestima. E aí você pensa: "Nossa, eu tinha esquecido que esse personagem existia". E eu esqueci mesmo. Só que aí eu fiquei refletindo, por que que justamente agora eles pareciam tão interessantes? A gente tem jogo de futebol o ano inteiro, a gente tem Copa do Mundo de 4 em 4 anos. E foi aí que eu desenvolvi uma teoria completamente irresponsável. E como toda teoria irresponsável, em algum momento ela faz um pouco de sentido. Eu acho que a gente não voltou a gostar de atletas porque eles são fortes. Eu acho que a gente voltou a gostar de atletas porque eles parecem ser uma das poucas pessoas na internet que ainda tem uma vida que existe quando a câmera desliga. Tipo, eu sei que é uma romantização. Daqui a pouco vai aparecer um jogador fazendo uma dancinha do TikTok com uma legenda: três coisas que o futebol me ensinou a amar sobre a mim mesmo. E vai destruir completamente a minha tese. Mas, acompanha só. Talvez não seja só sobre futebol. Talvez seja sobre uma coisa que ficou muito rara. Pessoas que parecem existir antes da câmera, para além da câmera. Porque pensa comigo, você abre o TikTok, tá todo mundo performando alguma coisa. Tem gente performando produtividade, autocuidado, vulnerabilidade, desapego e o meu favorito, simplicidade. E eu amo simplicidade da internet, porque a pessoa geralmente que está performando simplicidade, ela está gravando um vídeo de 15 minutos explicando por que decidiu abandonar uma vida de excessos e voltar para o básico, com 3 câmeras, um microfone, um drone, equipe de edição, legenda, um MacBook, e tentando te ensinar e te convencer que a felicidade mora nas pequenas coisas. Enfim, a internet conseguiu transformar até a vida mais simples em uma produção de curta-metragem. E eu nem falo isso como uma crítica, porque eu estou fazendo parte disso. Eu tenho um podcast, eu estou aqui gravando um episódio de 20 minutos, tentando entender por que que meu algoritmo está me entregando homens bonitos jogando futebol. Então, quem sou eu para julgar? Mas eu acho que acontece uma mudança muito curiosa. A internet não transformou todo mundo em influencer. Todo mundo virou responsável pela própria imagem, pela própria narrativa, pelo próprio marketing. Hoje você não pode simplesmente gostar de café. Você precisa ser a menina do café. Você não corre, você é a corredora. Você não lê, você é a pessoa que entende de literatura russa, sabe? E assim por diante. Tudo virou um personagem. E talvez esse seja o motivo de uma coisa muito simples ter começado a parecer interessante. Alguém que só faz uma coisa, sem explicar, sem fazer um carrossel de 12 páginas sobre como aquilo mudou a relação dela, como seu próprio ser, o atleta. Ele acorda, ele treina, ele joga, ele compete, ele erra, ele melhora e ele repete. E ele faz isso todos os dias. E isso parece quase exótico hoje. Primeiro porque as pessoas quase que não insistem em mais nada. Elas não têm repetição. Eu sei que todo mundo tem uma profissão, mas a internet passou muito tempo ensinando a gente perguntar: como que eu faço para parecer interessante? Enquanto o atleta está o tempo todo se perguntando: como que eu faço para ficar melhor? E são perguntas completamente diferentes. Uma, ao meu ver, é sobre percepção, a outra é sobre prática. E talvez seja isso que esteja chamando a minha atenção. Porque a atividade física principal dele não é parecer interessante, é ser bom em alguma coisa. É ganhar a chuteira de ouro, é ganhar o título para o seu time, é sobre desempenho pessoal e não sobre métricas. Hoje, parece que a principal ocupação da internet é construir uma personalidade. A do atleta continua sendo construir um desempenho. E para mim isso tem uma energia muito diferente. Porque talvez o novo sexy não seja exatamente o abdômen. Talvez seja o compromisso. E eu percebi isso porque, pelo menos a minha barra de expectativa está muito baixa, mas assim, muito baixa mesmo. Qualquer pessoa que cumpre o que prometeu vira imediatamente uma lenda. Sei lá, alguém responde o e-mail no mesmo dia.
Caramba, que pessoa funcional. Chegou no horário, eu já acho suspeito. Sei lá, contratei um encanador e ele resolveu o problema na primeira visita. Eu já começo a imaginar o nosso futuro. A situação está tão complicada que a responsabilidade e o comprometimento com aquilo que você se preza a fazer virou um charme. A pessoa fala: "Eu faço o que eu disse que faria", e para mim é um casa comigo. A barra baixou. Baixou tanto que para mim consistência está quase virando um fetiche. Eu vou ter que citar de novo. Eu sei que eu falei disso no último episódio, mas talvez seja exatamente por isso que off campus funciona tão bem. Porque vamos ser sinceros, a gente não lê off campus pelo hóquei. Ninguém está ali pensando, finalmente uma análise profunda sobre estratégia ofensiva no campeonato universitário de hóquei. Não. Se amanhã a autora decidir que todos os personagens vão jogar badminton, as leitoras vão continuar lendo, porque o esporte nunca foi o protagonista, a competência que foi. O que fascina é o personagem. O cara tem rotina, ele tem disciplina, ele tem objetivo, ele treina, ele falha, ele melhora, ele tenta de novo. Ele é alguém que está construindo alguma coisa. Óbvio que tudo isso num corpo bem definido deixa tudo ainda mais atraente, porque a gente passou muito tempo vendo pessoas construindo versões muito elaboradas delas mesmas, versões editadas, pensadas. E eu acho que essa é a grande diferença. A internet inteira está tentando responder quem eu sou e o atleta está tentando responder como eu faço para melhorar. Um está construindo uma identidade e o outro está construindo uma habilidade. Talvez a gente esteja com saudade, pelo menos eu, justamente disso, de assistir alguém sendo muito bom em alguma coisa. Porque pensa no tipo de vídeo que mais prende a sua atenção. Sei lá, o meu algoritmo do TikTok me entrega também muitas coisas simples, assim, sabe? Pessoas fazendo pão, tem muito vídeo de marceneiro construindo móvel, chefe preparando prato, costureiras, criando peças. Adoro vídeos de criação de roupa. E você nem sempre entende exatamente o que aquela pessoa está fazendo, porque não é a sua principal habilidade. Mas você fica olhando, porque existe alguma coisa muito bonita em ver alguém dominar uma habilidade. Não é sobre a fama, não é sobre a estética, é sobre a excelência. Tipo, eu, por exemplo, sou completamente fascinada em qualquer vídeo do Ronaldinho Gaúcho, mesmo que antes da Copa. Se aparecesse qualquer vídeo dele jogando para mim, eu paro para assistir. Porque tinha excelência, tinha uma pessoa que gostava do que estava fazendo e se divertia no processo, sabe? E é isso, a internet passou anos vendendo uma personalidade criada, forçada. E aí talvez agora a gente esteja querendo ver competência. E talvez, o jogador da Copa pareça tão interessante justamente por isso. Talvez ele pareça uma das poucas pessoas do algoritmo que ainda teria exatamente a mesma vida se o algoritmo desaparecesse amanhã. Tipo, sei lá, o Instagram acabou, o TikTok acabou. Se ninguém mais curtisse nada, ele ainda teria o treino, ele ainda perderia um jogo, ele ainda ganharia, ele ainda tentaria melhorar, porque a vida dele não depende da câmera. Ele pode até ser um jogador que faz publi, que faz dancinhas no tempo livre, mas se ele for um jogador bom mesmo, o fim das redes sociais seguiria não impactando de nada na vida dele, assim como não impactava no passado. E isso é um exemplo, né? Existem inúmeras profissões que poderiam seguir assim. Ele não precisa explicar que tem disciplina, ele precisa só ter disciplina. Não homens perfeitos, sabe? Não pessoas sem defeitos, mas pessoas que pareçam estar fazendo coisas de verdade. Talvez essa volta do atleta não esteja acontecendo só porque a gente cansou da performance online. Talvez ela esteja acontecendo porque a própria cultura pop começou a ficar obcecada por um outro tipo de homem, o homem que deu errado. E eu não estou falando do homem comum, porque o homem comum é só homem. O cara que esqueceu de comprar o presente de aniversário, o cara que fala, vou arrumar isso no final de semana sobre uma coisa que está quebrada há 8 meses. Isso é só uma experiência humana. Eu estou falando de outro tipo. O homem que transforma a própria frustração em personalidade. Aquele tipo de homem que olha para a própria vida e pensa, existe um problema ali, e a conclusão dele é, sim, esse problema são as outras pessoas. E eu acho muito interessante que a cultura pop, recentemente, está começando a explorar muito esse arquétipo, porque durante muito tempo o vilão clássico era muito fácil de identificar. Era o cara rico,
o cara poderoso, o cara com um plano, o homem que queria dominar o mundo, que você via ele entrando numa sala e já sabia: "Bom, esse senhor provavelmente tem um esconderijo subterrâneo". Agora, parece que o novo vilão pode ser um cara completamente comum, um cara com Wi-Fi, muito tempo livre e uma dificuldade enorme de aceitar que talvez ele seja responsável pela própria vida. E é um tanto curioso que várias histórias recentes do cinema estejam explorando exatamente isso. O conflito não é mais: "Será que esse homem vai conseguir conquistar tudo?", e sim: "O que é que acontece quando ele não consegue? O que é que acontece quando ele sente que a vida prometeu alguma coisa e não entregou?". Em Obsessão, por exemplo, o que torna o protagonista assustador não é ele ser um gênio, ele não é um vilão brilhante, ele não tem um plano elaborado de filme de espionagem, ele não é assustador justamente porque ele parece comum. Ele parece aquele tipo de pessoa que você pode encontrar em qualquer esquina da vida real. E é aí que mora o desconforto, porque ele transforma desejo em obsessão. Ele transforma o interesse dele numa posse. A própria vontade que ele transforma em algo mais importante do que o limite do outro. É aquele pensamento, né: "Ai, mas eu gosto tanto", e aí a história se repete. Sim, mas a outra pessoa também tem opinião. É uma descoberta revolucionária para alguns personagens, né. E eu acho interessante, porque existe uma crítica muito forte nesse tipo de narrativa. É sobre homens que confundem intensidade com profundidade. O cara acha que sofrer muito por alguém significa que aquilo é especial. Mas às vezes você não é o protagonista de uma grande história de amor. Às vezes você só está sendo inconveniente. Às vezes o grande arco do desenvolvimento seria: aprende a respeitar o não. E isso também apareceu em história como The Drama, porque o conflito desses personagens também não veio de um grande inimigo, não tem um dragão, uma capa, não tem ninguém tentando destruir o planeta. O problema é interno, é um homem preso nas próprias inseguranças, um homem que quer ser visto, que quer ser desejado, que quer ser importante, mas não sabe construir nada além da própria frustração. Ele não tem exatamente uma personalidade, ele não é interessante porque ele é forte. Eles são interessantes porque eles mostram o que acontece quando alguém não sabe lidar com a própria idealização. E até o próprio Backrooms, apesar de ser uma história muito mais ligada ao terror e ao absurdo, conversa muito com esse sentimento, assim. A ideia de você estar presa em um lugar estranho, sem saída, sem direção, sem saber exatamente onde você está. E talvez seja um símbolo muito forte desse tipo de personagem, desse tipo de masculinidade, né. Eles estão presos, mas não em uma prisão física, eles estão presos dentro deles mesmos, dentro das próprias frustrações, dentro da própria sensação de que a vida deveria ter dado mais, como se existisse uma versão ideal de quem eles deveriam ser, e o mundo falhado em entregar isso. Só que existe uma diferença gigantesca entre sentir que você poderia ser melhor e transformar essa sensação em uma desculpa para odiar todo mundo ao redor, né. O que eu mais gosto desses 3 exemplos que eu dei, por exemplo, é que muitas dessas histórias estão sendo contadas por homens. São homens escrevendo sobre homens, homens tentando entender sobre homens, talvez. Então, a gente poderia perguntar: o que que acontece quando a masculinidade vira apenas ego machucado? Quando a ambição vira ressentimento? Quando o desejo vira controle? E eu acho isso tudo muito curioso, porque talvez seja uma resposta cultural, como se a própria narrativa masculina já estivesse olhando para esse personagem e falando: "Não, esse não é o homem que a gente quer, esse é o homem que acontece quando alguém não consegue lidar consigo mesmo". Eu não sei se é um movimento, eu não sei se foi uma coincidência, mas voltando para o futebol, eu quero trazer o Haaland, porque talvez ele seja o exemplo perfeito de tudo isso. Eu achei muito engraçado acompanhar a internet descobrindo o Haaland, principalmente porque o primeiro contato foi extremamente superficial. Foi uma reação quase que automática, tipo, nossa, ele parece um monstro. E eu entendo, porque ele realmente tem uma energia muito específica. O Haaland parece o tipo de personagem que aparece em uma história medieval e você pensa, bom, eu espero que ele esteja do nosso lado, porque se ele estiver contra a gente, fudeu. Ele tem essa aparência de quem não pede
licença para entrar na sala e parece alguém que poderia derrubar uma porta sem mesmo perceber. E aí veio uma comparação inevitável: Frankenstein. Eu vi um tweet comparando ele com Frankenstein, mas eu preciso defender o Frankenstein aqui, porque a internet usa essa comparação errado. Frankenstein não era o monstro, Frankenstein era o médico. O nome do monstro era só criatura. Mas eu entendo a associação, porque o Haaland tem essa energia de criatura criada em laboratório, gigante, loiro, desajeitado. É aquela pessoa que você olha e pensa: esse homem provavelmente não sabe fazer um carinho, esse homem deve abraçar e deslocar a sua costela. Só que aí aconteceu a melhor parte, porque começaram a rolar edits e a câmera começou a mostrar quem ele supostamente é. E tudo mudou. Porque ele não está destruindo nada. Ele está o tempo todo rindo, ele está o tempo todo brincando com os companheiros de time, brincando com os companheiros adversários, abraçando os amigos, comemorando igual uma criança que ainda não acredita que aquilo aconteceu. Ele parece genuinamente feliz. E aí a internet inteira tem a mesma reação. Como assim? Ele é fofo? E eu acho isso maravilhoso, porque foi quase um experimento social. A gente julgou um homem pela embalagem. Viu o tamanho, viu o rosto, viu aquela energia de guerreiro nórdico e pensou: esse homem deve ser assustador. E aí descobrimos que dentro daquele corpo de 3 portas morava um bobão. E talvez essa seja uma das coisas mais engraçadas sobre o padrão feminino, porque ele é extremamente consistente. A gente não quer só o ogro, a gente quer o ogro que trata bem os amigos. A força nunca foi o problema. O problema é quando a força vem sem humanidade. E talvez essa seja a grande mudança. Porque pensando bem, o Haaland representa exatamente o que parece estar voltando como fantasia masculina. Não é o homem bruto, não é um homem que não sente nada. Também não é um homem que transforma cada emoção em uma apresentação de PowerPoint. É o meio termo. É a força com gentileza, competitividade com humildade, confiança sem arrogância. É quase como se a internet tivesse atualizado o soft da masculinidade. A embalagem continua grande, mas agora vem com inteligência emocional instalada. E aí eu volto para a pergunta que começou esse episódio: será que a testosterona voltou? E eu acho que não, exatamente. Eu não acho que a solução para a crise da humanidade seja um homem de 1,90 com uma panturrilha definida. Até porque, se fosse isso, a academia seria um aplicativo de namoro. Você entraria na Smart Fit, faria 3 agachamentos e sairia com um relacionamento sério. E não é isso. Eu acho que aconteceu uma coisa muito mais interessante. Talvez a gente não esteja com saudade de homens mais masculinos. Talvez a gente esteja com saudade de pessoas que parecem existir fora da internet. No fim das contas, talvez meu algoritmo não tenha voltado a me mostrar homens. Talvez ele tenha voltado a me mostrar pessoas que parecem ter uma vida. Ou talvez, e essa é uma possibilidade muito real, eu só esteja muito apaixonada por um meio atacante. E as duas hipóteses podem coexistir. Mas enquanto isso, eu vou continuar lendo Off Campus, fingindo que entendo alguma coisa de hóquei. E eu não entendo. Mas eu também nunca vi ninguém ler Orgulho e Preconceito porque estava interessado em administração de propriedade rural. Ou seja, a gente não escolhe as histórias pela parte técnica, a gente escolhe pelo que elas fazem a gente sentir. E aparentemente, meu algoritmo também. Agora, se ele puder misturar um jogador da Copa, um protagonista do off-campus, um homem que sabe trocar lâmpada, um homem que marca a própria terapia, e um homem que não transforma toda essa emoção em um podcast de 3 horas, aí talvez eu tenha criado o ser humano perfeito. E esse, talvez, seja o verdadeiro retorno da testosterona. Gostaram? Viajei demais? Deixe seus comentários e a gente se vê na próxima semana. Um beijo.